Fala pessoal, beleza? Bom, eu vou começar uma série agora, eu vou voltar a postar vídeos aqui nesse canal, né? E eu vou começar uma série nova agora. Na verdade, eu decidi começar algumas séries de vídeos aqui, né? E uma delas é essa que a gente está começando hoje, que é uma série onde eu vou explicar alguns indicadores, tá? Também quero falar aí que eu vou voltar a fazer análise diária do gráfico, né? Para dar dica para o dia seguinte. A CVM está batendo forte em cima de quem está fazendo live, né? Com o mercado ao vivo, então acho que não vai ser possível fazer isso, pelo menos não no YouTube. Eu estou com um projeto também da sala ao vivo, né, onde a gente faz uma sala privada, né, em outro aplicativo, em outra plataforma que não é o YouTube, onde a gente não vai ter um delay, vai ser mais em tempo real, né. Então é isso. Então vamos começar essa série aqui. Antes disso eu peço para você deixar o like no vídeo aí, compartilhar aí com quem você achar que esse conteúdo interessa, beleza? Bom, o primeiro indicador que nós vamos mostrar aqui vai ser as bandas de Bollinger. Então a primeira coisa, né, a gente está aqui no Profchart e a primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir elas, né? Então para inserir indicadores aqui no Profchart, a gente clica com o botão direito, pode vir aqui em indicadores, ou a gente pode vir aqui também em inserir indicadores, né? Uma vez aqui, a gente escreve o nome do indicador que deseja, no caso, bandas de Bollinger, tá certo? Essas duas janelas aqui, ó, essas duas opções que dão aqui, é referente ao seguinte: se a gente colocar uma nova janela interna, ela vai abrir as bandas ou qualquer outro indicador que você tenha selecionado em uma janela separada aqui embaixo. Eu vou inserir aqui para vocês verem. Ela fica assim, ela não fica no gráfico, ela fica aqui embaixo. Não é o que a gente quer. Como a gente quer esse indicador lá no gráfico, né, plotado lá no gráfico, nós temos que selecionar o ativo que a gente está operando, né? Então, selecionei o ativo, insiro, agora sim ele foi lá para o gráfico, né? Poxa, então eu botei esse indicador errado aqui, como é que eu tiro? Clica com o botão direito, fechar indicador bandas de Bollinger, beleza? Então, beleza, tá aí. Deixa eu só colocar aqui a barra de estudo, pronto. Uma vez com as bandas de Bollinger aqui, vamos entender como é o funcionamento dela, tá? Eu vou tentar ser sucinto, né? Não vou explicar toda a base, tipo quem criou, por quê, como funciona, como foi feita a logística, a matemática dela, né? Eu vou ensinar ela a usar, tá? Eu não quero fazer um vídeo aqui muito longo, né? Então eu vou ensinar como usar ela, beleza? Então, bandas de Bollinger. Deixa eu só abrir a ferramenta aqui primeiro. Pronto, o que é a banda de Bollinger? A banda de Bollinger, esse indicador ele tem duas bandas, que é a banda superior e a banda inferior, e também uma média móvel aqui no meio, né? Então, essas três linhas formam a banda de Bollinger, sendo que as bandas são as superiores e a superior e a inferior, com uma média móvel aqui no meio. Beleza? Como que funciona isso? Eu vou explicar de uma forma, tentar explicar de uma forma mais prática. Ou seja, vamos lá. Olha só, pensa o seguinte: a banda, ela tem as bandas, né? Elas têm algumas funções. Por exemplo, falar para a gente quando o mercado está acelerando, quando está forte, quando está sem força, né? Quando o mercado está retraindo ou corrigindo, ou em consolidação, ou em normalização, né? Então, olha só, vamos lá. A banda, quando ela está reta, assim, ó, se essas duas pontinhas estivessem dessa forma, ó, isso mostra o mercado parado. Isso mostra o mercado sem força, consolidado dentro dessa região aqui, ó. Ele não está nem subindo nem descendo. Óbvio, tem movimento de subida e descida? Tem. Mas o mercado como um todo está indo nessa direção. Não está subindo e também não está caindo. Ele está indo consolidado reto, apesar de existir movimentação dentro desse retângulo aqui, certo? Então as bandas nessa forma, as duas retas assim, ó, mostram o mercado pensativo, consolidado, sem força, indeciso, ok? Vamos tentar pegar um exemplo aqui. Deixa eu aqui. Pronto. Olha só, bandas retas, né? Claro que não é retinho assim desse jeito, né?
Eu quero dizer que elas não estão assim, ó, para cima ou para baixo, elas estão indo nessa direção, claro que oscilando, né? Elas vão funcionar dessa forma. Então, olha só, elas estão indo nessa direção. Isso mostra que o mercado está indo consolidado, seguindo consolidado. A gente pode ver até uma tentativa de queda, né? Nesse momento aqui ela baixou, só que houve o suporte aqui, né? Esse ponto aqui funcionou como um suporte para esse, onde devolveu o preço e normalizou a as bandas de Bollinger. Então a gente já viu aí que quando elas estão retas, nesse sentido, o mercado está consolidado. Beleza, o que a gente precisa saber agora? Quando o mercado vai acelerar? Olha só, as bandas de Bollinger, quando elas estão nesse formato, a banda de cima apontando para cima e a banda de baixo apontando para baixo, isso significa um mercado forte, seja para cima ou seja para baixo. Poxa, mas como assim mercado forte para cima ou para baixo? Como é que eu vou saber qual é esse movimento? O pulo do gato aqui, meu querido, é o seguinte: você tem que ver aonde o candle está tocando, em qual das bandas o candle está tocando. Por exemplo, se os candles estiverem tocando na banda de cima, o movimento é de alta. Por outro lado, se os candles são de queda e estão tocando na banda de baixo, o movimento é de baixa. Então, quando temos essa configuração, banda para cima apontando para cima, banda de baixo apontando para baixo, qual é o próximo passo? Ver aonde os candles estão tocando. Vamos pegar o exemplo aqui de queda. Candle está tocando na banda de baixa. Essa configuração, banda para cima, banda para baixo, significa movimento forte. Quem está tocando o candle está tocando em qual linha? Na de baixo. Então temos um movimento forte de baixa. Ok? E a mesma coisa ao contrário. Quando a banda de cima vai para cima, quando a banda de baixo vai para baixo e o candle toca na linha de cima, não necessariamente toca, não é uma necessidade o candle tocar. Eu digo no sentido de ele estar indo nessa direção. Claro que quando há esse movimento de força, né, que é quando as bandas se abrem, vamos dizer aí que em poucos minutos ele vai tocar. Isso aqui é uma consequência, tá? Não é uma necessidade, é uma consequência. Então, candle tocando na banda de cima, movimento forte de alta. Por que movimento forte? Porque a banda de cima está para cima e a banda de baixo está para baixo. É o famoso boca de jacaré, né? Quando o jacaré abre a boca ele assim para morder ali. Beleza? Então vamos ver no gráfico aqui. Olha só, banda vinha reta, opa, veio para cima e a de baixo tem que ir para baixo. Tá bom? A banda de baixo tem sempre que ir para baixo, a de cima sempre para cima. O candle está tocando em qual das bandas? Na de cima. Isso significa movimento forte de alta. Beleza? Outra vez aqui. Banda indo para cima, banda indo para baixo, movimento de alta. Bom, vamos pegar aqui alguma de baixa. Olha lá. Banda de cima indo para cima, banda de baixo indo para baixo. Candle está tocando em qual das bandas? Na banda de baixo. Isso significa movimento forte de baixa. Beleza? Então, quando é que a gente vai... Como é que a gente sabe que esse movimento está acabando ou próximo de acabar? Olha um ótimo exemplo aqui de consolidação. Linhas paralelas, retas, consolidação de mercado. Ok? Quando é que a gente sabe que esse movimento está acabando ou perdendo a força? Se nós temos essa configuração como um movimento de força, né, nós temos um movimento forte, seja de alta ou de baixa, nós temos o contrário para indicar que esse movimento está enfraquecendo. Ou seja, quando a banda de cima começa a apontar para baixo e a banda de baixo começa a apontar para cima, isso afirma para a gente duas coisas. Ou pode ser a correção do movimento para posteriormente voltar a ter força, ou pode ser a finalização desse movimento, o fim desse movimento de força. Ok? Se ele fecha
e consolida ou perde a força, se aproximam, isso é ruim para o movimento, significa que ele perdeu a força. Se ele corrige um pouco, a banda de cima vem para baixo e a banda de baixo vem para cima, porém em seguida elas voltam a abrir, isso dá uma continuidade de força. Seria mais ou menos isso. Nesse momento aqui, onde as bandas deu a força, seria essa pernada aqui, de uma tendência. Esse movimento onde ele corrigiu, ou seja, as bandas ameaçaram fechar, seria a correção. Quando eles voltam a subir, quando eles voltam a divergir, né, ficar longe um do outro, o movimento volta a acontecer. Certo? Vamos pegar algum exemplo aqui. Seria basicamente isso daqui. Ó. Deixa eu pegar um exemplo bacaninho de ver, que acho que tá bom. Olha só, banda de cima indo para cima, banda de baixo indo para baixo, candle tocando na banda de cima, isso significa um movimento forte de alta, tá aqui na nossa cara. Porém, a banda de baixo começou a subir, a banda de cima começou a descer, ou seja, estão se aproximando. Significa movimento ruim ou fraco, né? Ou correção. Para quem não sabe, essa forma, uma consolidação, também é uma correção, tá legal? Não necessariamente todas as correções têm que ser um movimento ao contrário, ou seja, um movimento inverso da tendência atual. Nesse exemplo aqui, não é toda correção de uma alta que vai ser um movimento para baixo. Ele pode subir e consolidar. Isso aqui se daria a forma aí de uma distribuição, né? O mercado fica distribuindo os mercados, consolidado, para depois continuar. Para quem já viu meus vídeos aí, isso aqui também é o que forma o padrão bandeira, a figura de projeção, dando a continuidade aí. Legal? Que foi justamente o que aconteceu aqui. Subiu, consolidou. Aqui é uma bandeira. Ah, mas não voltou a subir. Certo, não voltou a subir, mas na bandeira nós precisamos que, para ela ser confirmada, nós precisamos que ela seja rompida a consolidação para cima, o que não houve aqui. Então essa bandeira foi anulada, beleza? Nós não entraríamos operando nessa bandeira. Se nós fôssemos operar essa bandeira aqui, a nossa compra seria aqui, mais ou menos, beleza? Então olha só, subiu, desceu, movimento forte, fechou, movimento fraco. E aí olha o que acontece, banda de cima indo para cima, banda de baixo indo para baixo, porém o candle agora está tocando a banda de baixo. Isso mostra um movimento forte de queda, tá legal? Isso aliado ao price action, nós podemos ver que rompeu fundo, né? Perdeu o fundo, fez o pullback, nossa venda seria bem aqui, né? Com alvo lá embaixo. Beleza? Então a banda de Bollinger é basicamente isso. O último detalhe aí agora que eu tenho a falar é sobre a média móvel. A média móvel ela vai funcionar como um suporte e resistência móvel, né? Meio bem simples. Olha só. Por exemplo, ó, banda de baixo vindo para baixo, banda de cima vindo para cima, o candle tocando na banda de baixo, então movimento forte de queda, ok. E ele vem se mantendo ali em cima da banda. Quando ele faz a correção, repara que ele volta próximo à média móvel. Então a média móvel vai funcionar como uma resistência, né? Nesse caso aqui uma resistência. Se fosse um movimento ao contrário, um movimento de alta, ela funcionaria como um suporte, né? A média móvel. Então a média móvel dentro do Bollinger é literalmente uma média móvel, da mesma forma que você usa aí a sua média móvel no gráfico, né? Então olha lá, o preço veio, voltou até a média móvel, voltou de novo, rompeu a média móvel. Olha só, houve o rompimento da média móvel e agora ela funciona como? Como um suporte. Olha só funcionando como um suporte aqui, para ir para cima, beleza? Houve o rompimento da média móvel novamente. Olha o pullback aonde vem, em cima da média móvel, para vir para baixo. Então é nada mais, nada menos do que uma média móvel dentro das bandas de Bollinger. Então, o resumão: bandas retas, mercado ruim consolidado, bandas abrindo,
mercado ótimo, ficar de olho aonde o candle está tocando, né, em qual direção ele está. É claro que essa dica de olhar onde o candle está tocando é para quem está começando, né? Porque se a banda começou a abrir, é meio óbvio o movimento que vai estar fazendo para quem já tem experiência de mercado. Por exemplo, veio aqui, subiu, deixou um topo mais baixo que o anterior, veio para cá, rompeu este fundo. Então é óbvio que é uma queda, mas para quem está começando, é uma boa dica. Você olha aonde o candle está tocando. Ponto. Tá? Simples assim. Voltando para o resumão, retas, ruim. Abrindo, ótimo. Fechando, as bandas fechando, movimento mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque você pode ter uma continuidade de tendência ou você pode ter o final dela. Beleza? Quando ela se fecha dessa forma, geralmente ela volta até onde? Até a média móvel. Se ela perder a média móvel, então olha só a dica, hein? Olha o pulo do gato aqui. As bandas de Bollinger estão se fechando e tem a média móvel. Então ela estava subindo e agora elas estão se fechando. Se perder a média móvel, se romper a média móvel e as bandas estiverem se fechando, isso é um sinal de que essa tendência provavelmente acabou. Tá? Por outro lado, se nós temos essa configuração, houve um movimento de alta, olha o candle aqui tocando, ó. E agora elas estão se fechando. Ficar de olho, pode ser que acabe. Se a média móvel segurar, ou seja, se bater na média móvel e voltar a subir, provavelmente ela volte a abrir e é um movimento de continuidade. Então você pode continuar na operação. Beleza? A última coisa que eu tenho para falar é que ela vem aqui, padrão, 20 períodos, se eu não me engano, 20 períodos. Eu, particularmente, uso 8 períodos, porque eu opero day trade, né? Então você pode ver, ó, a mudança dela aqui, ó, ela vai ficar bem mais perto do gráfico, o que vai me dar um sinal antecipado, né? Um sinal antes, um sinal mais... Ó, aqui ele começou a me falar de venda, ó, no começo da queda, bem no comecinho da queda, né? Como a gente viu com 20 períodos, ela falou mais tarde, né? Pra gente que opera day trade, ó, olha a diferença. Ela só veio me falar em queda aqui, ó, em 20 períodos, enquanto com 8 períodos ela me falou aqui. Então eu particularmente uso em 8 e recomendo 8 períodos também. Beleza? Então esse foi o vídeo sobre as bandas de Bollinger. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado. Deixa um like aí e compartilha. Beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário aí que eu respondo.